temos uma enfermidade e procurar o médico. Só que essa mulher, ela recorreu a todos os médicos e nenhum deu jeito na sua solução. É aí que Jesus gosta de libertar a vida do homem. Quantos nos dias atuais, eu vou citar, não a enfermidade, mas eu vou citar o mundo das drogas. Muitos estão nas drogas, sendo escravizados pelo inimigo, sendo pisado pelo inimigo, sendo escravizado pelo pecado. Às vezes recorre a um centro de recuperação, ao pai, ao irmão, à mãe, mas não tem força, e a sociedade diz assim: aquele ali não tem mais jeito, aquele ali não vai conseguir. Para ele, só a morte, não tem mais solução, ele não vai conseguir sair dessa vida. Só que a Bíblia diz que Deus pega o homem do mundo e transforma o ser humano para o mundo ver que ele é Deus em você. Aleluia, Deus. Sabe por que você está aqui nessa noite? O diabo até disse: ela não vai conseguir, ele não vai conseguir, ele não tem mais força, ela não tem mais força. Mas você está aqui cultuando a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que tem o poder de te livrar das mãos e da garra de Satanás. Louvado seja Deus, para mostrar que Ele é Deus em sua vida. Ele é Deus que transforma um homem. Todo mundo sabe, essa mulher, ela precisava ter um encontro com Jesus. Ela precisava ouvir falar de Jesus. Sabe qual é a função da igreja aqui na terra? É falar da palavra de Jesus. É pregar o evangelho de Cristo. A Bíblia diz que ela ouviu falar que era Jesus que estava passando ali. A Bíblia não diz, mas eu posso até na minha mente pensar que antes dessa mulher ser curada, ela pode até ter ouvido que lá em Gadara tinha um homem possesso, que nenhuma prisão segurava ele, nenhuma corrente segurava ele, nada o prendia. Mas a Bíblia diz em Marcos capítulo 5 que quando Jesus avista esse homem, o demoniado gadareno, os demônios vão dizer: o que nós temos contigo, filho do Deus Altíssimo. Jesus só avistou ele, o inimigo percebeu e disse: o que temos contigo, filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui para nos atormentar? Jesus ainda pergunta o nome dele, é Legião. E Jesus vai dar uma palavra, vai libertar aquele homem. E no texto mais abaixo, a história vai começar a narrar dessa mulher. Ela poderia ter ouvido falar deste homem que foi liberto. Tem pessoas que vão olhar o seu testemunho de vida e vão dizer: aquele ali é o verdadeiro homem de Deus, aquela ali é uma verdadeira mulher de Deus, e vai vir para o evangelho através do teu testemunho de vida. Ela ouviu falar de Jesus, ela fez que nem aquele cego Bartimeu. A multidão estava acompanhando Jesus. Ele pergunta: quem é esse? Que alvoroço é esse? O que é que está acontecendo? A multidão vai dizer: é Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É Jesus de Nazaré. Sabe por que você está cultuando a Deus aqui? Porque um dia falaram de Jesus. Aleluia, Deus. Para você. Glória a Deus. E você abraçou a oportunidade que foi lhe dada e não está jogando fora essa oportunidade. Sabe por que Deus te chamou para pregar a sua palavra? Porque Ele sabia que em ti Ele iria depositar uma confiança em quem mais ninguém Ele vai depositar. Porque você é um discípulo de Cristo.
E todo discípulo tem que anunciar o seu evangelho. Eu lembro quando eu me converti, há cerca de 13 anos atrás, a primeira coisa que eu disse: Senhor, eu não entendo nada da sua casa, não entendo da sua palavra, mas eu ouço, estou ouvindo que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor salva, que o Senhor dá uma nova vida ao ser humano. Eu quero viver tudo isso que está sendo pregado. Eu lembro que eu vi os irmãos pregando e dizia: Deus, eu quero ser usado dessa mesma maneira. E eu comecei a buscar, comecei a orar, comecei a consagrar, e Deus começou a me usar. As pessoas falavam de Jesus, dizia que Jesus curava, libertava, salvava. Eu via pessoas entregando revelações, profecias. Eu disse: Deus, eu quero ser usado da mesma maneira, porque a sua palavra diz: se eu crer, eu vou ser usado dessa forma. E quando Deus, irmãos, passou a me usar, teve pessoas que disseram que não era Deus na minha vida. Começou agora, com um mês de evangelho, eu fui batizado com o Espírito Santo. Está começando agora, não é Deus não. E para a glória de Deus, eu fui crescendo, e hoje, louvado seja Deus, ainda continuo pequenino na casa de Deus, mas eu tenho uma responsabilidade de falar da sua palavra. Aleluia. Para aqueles que ainda não conhecem ela. Aleluia. A mulher ouviu falar de Jesus e ela vai abraçar a única oportunidade que ela tem de ser curada. Ela vai abraçar. Tem pessoas que tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, tem 100, tem mais de 100, 200 oportunidades e não abraça a oportunidade que Deus está dando. Conheço vários que já pregaram, que já falaram dessa palavra, que já profetizaram, mas brincaram de ser cristão, louvado seja Deus, brincaram com a palavra de Deus e hoje se encontra, infelizmente, debaixo da terra. Mas eu louvo a Deus que aqui tem um povo que não está brincando com a sua palavra, tem vivido e tem cumprido aquilo o que está escrito. Oportunidade que Deus te deu, você tem que abraçar, porque Ele confiou em ti a responsabilidade de pregar essa palavra. Às vezes a gente quer sair pregando para todo lado, né? Quer estar com agendas abertas, pregando aqui, pregando ali. Eu confesso que eu não gosto de estar muito pregando nas igrejas. Agora que eu estou como dirigente da obra, a gente foca mais na obra, né, pastor? A gente foca mais com as ovelhas, com as coisas do ministério. Então eu prego bem pouco. Mas aqui, como Paulo Henrique, se eu não me engano, teve outro irmão que me fez o convite 2 vezes, eu não quis rejeitar. Mas às vezes que a gente está na obra, na frente da obra de Deus, a gente, né, quer focar mais com a obra ali, com os irmãos, com o ensinamento, com a palavra, né? Pregador não, pregador prega aqui, prega ali, e é bom pregar, mas eu prefiro estar um pouco mais na obra de Deus lá, fazendo a vontade. Mas se Deus tem uma chamada na sua vida de você pregar, pregue, mas obedeça a sua vida, o seu líder. Temos que ser obedientes. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu me empolguei. Era 2, 3, 4 vezes na semana, até mesmo na semana toda, meu pastor chegou e disse: ó, Rafael, dia de terça, dia de sexta, dia de domingo, você não sai. Eu achei que o pastor estava querendo prender o meu chamado, a minha chamada. Não. Só que eu fui entender que temos que dar prioridade àquilo que o nosso pastor faz. Amém, irmãos? Mas vamos lá, eu fugi um pouco do tema, mas foi aquilo que Deus colocou no meu coração. A mulher, ela só teve uma oportunidade, a única que ela teve. Ela procurou vários médicos, todas as formas ela queria ser curada. Às vezes na nossa vida também é assim, né, irmãos? Quando a gente tem uma enfermidade, a gente vai no médico, procura um remédio, aquele remédio não dá jeito, a gente vai lá de novo, toma outro remédio, aquele remédio não dá jeito, mas a gente fala: rapaz, que negócio é esse? Mas temos um Deus que é médico dos médicos. Aleluia. Às vezes o ser humano,
ele tem uma enfermidade, ele vai logo recorrer ao médico, se esquece que nós servimos a um Deus grande, a um Deus que tudo pode, a um Deus que tudo faz. Louvado seja Deus, a um Deus que tem o poder de lançar uma palavra e nós sermos curados. Lembra daquele homem que estava ali no tanque de Betesda, 38 anos sofrendo daquela enfermidade, sofrendo, padecendo, esperando o movimento de um anjo para descer daquele tanque. Até muitos dizem, louvado seja Deus, que anjo não descia ali e as pessoas não eram curadas, mas a Bíblia diz que ele estava esperando o mover das águas para descer naquele lugar e ser curado. Foi 38 anos sofrendo, padecendo, esperando o seu milagre. Tem pessoas que assim, irmãos, às vezes tem irmão, ou até mesmo irmãs, que seus esposos estão afastados do Evangelho. Aí está orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e não vê nada acontecer, não vê nada acontecer. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Eu vou contar aqui algo que Deus fez na minha vida para edificar a igreja. No ano passado, eu tinha, louvado seja Deus, o pastor presidente do ministério dele colocou como dirigente, como líder da igreja, e a minha esposa estava afastada do Evangelho do Senhor. Ela dizia assim todo dia: para aquela igreja não volto, para aquela igreja não volto, para aquela igreja não vou, eu vou para outra, mas para aquela igreja eu não retorno. Eu quieto estava, quieto fiquei, só orando a Deus. Uma certa feita, eu fiz o louvorzão, primeiro louvorzão de 2022, a pregadora veio e me disse: olha, eu vejo o irmão orando por uma pessoa para que Deus venha libertar e trazer para esse lugar. Quando eu vi aquilo, eu disse, agora eu mudei a minha oração. Eu disse: Deus, o Senhor falou que iria trazer ela de volta para esse lugar. O Senhor usou a boca da sua serva. Ela estava grávida, a gente não planejou gravidez. Quando deu 8 meses, ela começou a passar mal, a pressão subia praticamente todo dia, louvado seja Deus, no hospital. Passava mal, a gente corria, ia para o hospital, levava, voltava para casa. Teve uma vez que ela disse: eu vou ficar logo aqui de vez, vou ficar aqui, não vou para casa não. E ali passou o processo dentro daquele hospital, porque ela não poderia ter essa criança aqui, porque aqui em Valência não tem um UTI neonatal. E ela preocupada, desesperada, porque o médico dizia, louvado seja Deus, que a criança poderia nascer, mas eu poderia morrer, ou ela ou a criança. Eu disse a ela: o médico falou isso, mas não vai acontecer nem do meu filho morrer e nem que você morrer. Os dois vão estar bem. E aí naquela correria, vai ali procurando a regulação, do nada Deus fez um reboliço lá, ela foi lá para Itabuna. Quando chegou lá, o meu filho nasceu, ela não sentiu nada, não precisou de UTI neonatal. E antes de ela ir para Itabuna, eu disse para ela: minha filha, eu tenho algo que meu coração está ardendo. Você quer retornar para a casa do Senhor? Quer fazer uma aliança com Cristo mais uma vez? Ela disse: eu quero. Aleluia. Eu quero. Glória a Deus. Irmãos, no dia que ela se converteu, 2 dias depois, ela foi para Itabuna. Glória a Deus. Só que quando eu passei, eu nunca contei isso aqui. Nunca contei, vou contar pela primeira vez. Quando eu fui colocado como dirigente da igreja, varão, muitos disseram assim: ó, ele não pode estar ali à frente, porque a sua esposa está afastada do Evangelho. Ele não pode estar ali sozinho. Eu quieto estava, quieto fiquei. Disse: Deus, se essa for a tua vontade, eu vou estar ali à frente. Mas se não for, Senhor,
que seja feita a tua vontade. Eu sei que eu fui empossado e estou lá até hoje. Minha esposa está comigo, me ajudando. A irmã Elete está ali como testemunho. Tudo que eu preciso está ali me ajudando, me orientando, me dando força. A mulher, ela só teve uma oportunidade e ela abraçou. Quem sabe o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe está afastada do Evangelho. Não desista da oportunidade que Deus deu, porque através